O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 121, as feiras de troca e o consumo colaborativo. E para discutir esse tema hoje aqui no Beabá da Sustentabilidade, eu e o Renato, a gente vai receber a Paula Maia, que é designer e criadora do Faz Girar Market. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Olá, Gustavo, e olá, Paula. Tudo bom por aqui? Muito bom recebê-la no nosso podcast para essa conversa descontraída, gostosa, conhecer um pouco mais do Faz Girar Market. Com certeza, nossos ouvintes vão adorar saber um pouco mais dessas iniciativas. Antes da gente entrar nas perguntas, Paula, vamos fazer uma contextualização rápida aqui, só para dar um caldo aí para nossa conversa. Essas feiras, como espaço de troca e negociação de produtos entre as pessoas, estão presentes ao longo da história da humanidade. Geralmente, essas trocas aconteciam dentro de uma temporalidade de um espaço geográfico. Assim, por exemplo, na Europa da Idade Média, essas trocas de produtos aconteciam nas encruzilhadas das rotas comerciais, em um dia determinado da semana, ou do mês, ou de outro tipo de periodicidade. Os registros mais antigos destes eventos datam do Oriente Médio, de 500 anos antes de Cristo, mais precisamente na cidade-estado chamada Fenícia do Tiro. Há registros de feiras nas antigas civilizações grega, fenícia, romana e árabe. Com o tempo, essas feiras de troca evoluíram para mercados de comércio, onde as pessoas começaram a comprar e vender bens usando moedas e outros tipos de dinheiro. No entanto, mesmo com o desenvolvimento do comércio monetário, as feiras de troca continuaram a existir como uma forma alternativa de comércio. E uma história interessante é a dos famosos mercados de pulga, termo que remete aos bazares que se instalaram em Paris desde o século XIX e onde as pessoas achavam que as mercadorias, por serem velhas, poderiam ter pulgas escondidas em lugares que compra e venda de produtos usados de diferentes categorias como roupas, móveis, antiguidades. São geralmente mercados informais e casuais que costumam, inclusive, se instalar em diferentes lugares de forma itinerante. Essas feiras acontecem até os dias de hoje, mas agora com uma nova conotação. Inspirados pelo consumismo desenfreado trazido pelo capitalismo, o consumo colaborativo traz vida e força para esses locais que são encontrados em diversas cidades ao redor do Brasil e do mundo. Elas ganharam diversos nomes ao longo do tempo, como Feira do Rolo, ou brechós no Brasil, ou mercado de garagem nos Estados Unidos. E isso tudo nos traz ao consumo colaborativo, que é um modelo econômico em que as pessoas vendem, compartilham, trocam, alugam ou emprestam bens e serviços entre si, em vez de comprá-los de empresas. Esse modelo de consumo se baseia em valores como a colaboração, a sustentabilidade e a economia compartilhada. O consumo colaborativo é impulsionado pela tecnologia, especialmente pela internet e pelas redes sociais, que tornam mais fácil para as pessoas se conectarem e compartilharem bens e serviços. Alguns exemplos de plataformas de consumo colaborativo incluem Airbnb, Uber, BlaBlaCar e Workana. E trazendo já a Paula aqui para o episódio, Paula, eu gostaria de abrir conhecendo um pouco mais da sua história e o que te levou a criar o Faz Girar Market. Gente, primeiro agradecer, pelo convite aqui. Muito obrigada aí, lisonjeada com o convite de vocês, tá? Muito boa a introdução que vocês fizeram. Eu fiquei aqui imaginando eu dentro do Faz Girar enquanto vocês falavam sobre mercados de pulgas, sobre os produtos que se encontram. É bem por aí, viu? É muito bom. Gostei muito de toda essa introdução. O Faz Girar é um mercado de segunda mão inspirado nos flea markets europeus. Eu morei 5 anos na Espanha
e tive a oportunidade de participar de muitos mercados de rua, né, de segunda mão, mercado de pulgas, como fala em português, os flea markets. E na França é uma cultura muito robusta de produto de segunda mão. Em Barcelona, por exemplo, na cidade que eu morei, só de mercados de segunda mão registrados na prefeitura da cidade são mais de 200. Então, qualquer dia que você quer vir num mercado de segunda mão, você consegue encontrar. É uma cultura, como vocês comentaram aí, que vem muito de pós-guerra, sabe? Quando a gente mora numa cidade que vivenciou o pós-guerra, as pessoas têm mais esse apego às suas coisas e sabem o valor que elas têm e pretendem repassá-las e vendê-las. Dá mais valor, né, ao que se trabalhou, ao que se comprou e passar pra frente. Então, eu morei lá e voltei pra cá em 2018, finalzinho de 2018, e eu falei assim, bem, então agora vamos lá, vamos começar a fazer isso aqui, porque o brasileiro precisa ter essa educação também, né? É algo que passa um pouco longe ainda da nossa cultura. Tenho uma intenção com o Faz Girar de educação. A gente precisa mostrar para as pessoas que o consumo desenfreado não é mais um objetivo, né? Não pode ser mais um problema para você sanar suas dores ou suas ansiedades, que a gente precisa, na verdade, olhar para dentro, olhar o que tem dentro e tentar colocar aquilo ali de novo para fora, para repassar para outras pessoas. E essa experiência de estar no mercado também já acaba te levando, de repente, comprar menos. Tem toda uma experiência para quem participa do mercado, né? E essa foi a minha inspiração, foi nos mercados europeus, e eu trouxe para cá em 2018, e a gente vai fazer 4 anos agora, em maio de 2019, e o Faz Girar já está aí, a gente vai para a 20ª edição. Eu tive já bastante experiência relacionada a isso. Eu estudei num colégio que a gente tinha esse tipo de ação anualmente, e eu lembro, estava até outro dia lendo um livro aqui em casa, e eu olhei a dedicatória e falei, mas eu não conheço essa pessoa. Depois eu lembrei, poxa, eu comprei na época do colégio no mercado de pulgas. Comprei até bicicleta quando morava fora, tudo que eu acho que é uma coisa que a gente, quando tá nos outros países, vê muito isso. Eu fui como estudante, né, que estudante não tem dinheiro, era só o mercado de pulga para me virar mesmo, para mobiliar a casa, fazer tudo. Tá muito engendrado nas pessoas daqui no velho mundo. Elas não têm vergonha, né? Não tem problema com segunda mão. Aqui existe uma cultura muito do novo. Tem gente que tem bastante preconceito quando escuta a palavra brechó. Parece que a palavra brechó já vem com uma carga imensa de velharia, de cheiro de mofo, sabe? Mas agora, depois da pandemia, incrivelmente isso tá mudando drasticamente. Engraçado, eu que passei na experiência de construir uma feira onde posso dizer aí que 40% das minhas clientes são donas de brechós, né? Por conta também do pós-pandemia, muita gente começou a fazer isso, né? Olhou para dentro e viu que tinha muita coisa e aí viu que estava sendo rentável e começou a viver deste negócio. Tá caindo esse mito aí do brechó. Eu fico feliz com isso. Pegando essa sua percepção de que tá mudando um pouco, né, essa visão das pessoas, principalmente a pandemia, mas igual a gente trouxe na introdução, essas feiras, de certa forma, elas sempre existiram, né? Você falou, né, até mesmo que na Europa. Mas atualmente elas, devido às questões ambientais, né, essas feiras, elas estão ganhando cada vez mais força, né? Você acha assim que as pessoas, elas estão ganhando essa consciência de que é importante adquirir esses itens por causa de questões ambientais, ou ainda é uma lógica, às vezes, de consumo de meio exclusividade, porque os itens que você encontra nessas feiras, eles são muito únicos, assim, eles não estão mais encontrados em grandes magazines, às vezes é uma coisa meio de, tipo, vai encontrar uma raridade, uma coisa que você não vai encontrar tanto no mercado, e elas acabam indo nessas feiras e frequentando devido a essa possível exclusividade que se possa encontrar nesses locais. É um programa quase cultural, né?
quando você vai numa dessas feiras, principalmente as feiras mais antigas da cidade, onde você realmente vê muito colecionador, onde você vê lustres antigos, tapetes antigos, máquinas de fotografar. Cada barraca tem seu ramo, né? E isso a gente vê muito, por exemplo, aqui na Feira da Praça 15, que acontece todo sábado no centro do Rio de Janeiro. É uma feira rápida, ela começa bem cedo, tipo quase de madrugada, começa 5 da manhã e ela só vai até mais ou menos 1 da tarde. É uma feira que sempre existiu. É isso, é um programa cultural, um programa turístico, né? As pessoas realmente sabem que ali vão encontrar, digamos, coisas de qualidade. E aí você me pergunta, você acha que as pessoas vão lá por encontrar coisas exclusivas? Eu acho que sim. Outra coisa que marca muito o Faz Girar é o caráter vintage das coisas, né? E essa característica mostra pra gente como o produto de hoje ele foi feito para acabar. Quando a gente encontra algum produto antigo, algum produto vintage, né? Que seria a palavra mesmo, a gente vê a qualidade com a qual eram feitos os produtos antigamente e eles estão lá inteiros numa feira como essa, expostos, e hoje em dia a gente compra um liquidificador e, cara, a conexão ela é feita de um plástico tão ruim, de péssima qualidade, é terrível. Então, eu acho que, agora em relação à pergunta que você fez sobre as pessoas irem por um consumo, sim, eu acho que está mudando e não sou eu que falo, né? São os números, principalmente depois da pandemia, a gente tem um dado que o mercado de segunda mão cresceu mais de 48% depois da pandemia. A gente tem esse dado porque, claro, as pessoas começaram a ver e ficar em casa o dia inteiro e não tem muita coisa para fazer, não sei o que, começa a mexer nos armários, começa a ver a quantidade de coisa que tem dentro de casa e aí já consegue postar no celular, ver, gente, isso aqui não tô usando, alguém quer, né, isso aqui não tô usando, vou vender. Então as pessoas, eu acho que após a pandemia tiveram um pouco mais essa percepção por isso, por olhar para dentro. Eu repito muito isso porque é necessário, isso aconteceu comigo, né, eu sempre fui uma compradeira de plantão. Eu passei por essa mudança, né? Eu acho que as pessoas estão passando por essa mudança. E o Faz Girar tá aí para fazer você passar por essa experiência e conseguir passar por essa mudança. Como eu morei lá, na Europa, eu fui para a Espanha. Tive contato muito com Barcelona, que é uma cidade muito inteligente, conectada, onde o lixo é todo reciclado, onde o lixo orgânico ele é separado, onde você sabe o dia de você jogar o seu lixo na rua, que é o lixo do móvel, ou o lixo grande, né, tipo, que você não quer mais. Então as pessoas já sabem que no seu bairro, na quinta-feira, elas podem de repente procurar uma cadeira, uma estante no meio da calçada e aquilo vai se reutilizar. Então essa inteligência da cidade me ensinou muito. E eu ia de 6 em 6 meses para o Brasil e voltava, e cada vez que eu saía do Brasil e ia para a Espanha, trazia uma mala para poder vender nos mercados de segunda mão. Eu vendi tudo, eu vendi tudo nos mercados. E eu ia esvaziando a casa dos meus pais e vendia tudo. E você passar o dia inteiro num mercado, seja a 6 graus ou seja a 36 graus, vendo que você comprou um vestido por R$900 e você tá vendendo ele ali por 10 euros. Aí você fala, meu Deus, eu vou pensar de novo antes de passar por uma vitrine e entrar numa loja, né? Eu preciso mesmo disso, né? E eu acho que sim, que as pessoas estão se conscientizando. O público do Faz Girar é bem engajado. O Faz Girar tem esse caráter da roupa de segunda mão, mas esse é nosso boi de piranha. É só para pegar a galera ali, sem ninguém notar e mostrar para você que aqui você vai aprender uma nova forma de consumo, que aqui você vai aprender sobre como gerar menos resíduos, você vai aprender que a compostagem resolve 50% do nosso lixo, você vai trazer coisas da sua casa para reciclar, para a gente dar o destino correto, como lixo eletrônico, esponjas velhas, material de escrita, tampinha de garrafa PET, anel de lata, óleo de cozinha usado. Toda a feira do Faz Girar, ela tem o caráter de segunda mão, mas o nosso intuito, como comentei no começo,
é educar a população a entender que a geração de resíduos está no primeiro ato que você tem de compra. Se você repensar o seu consumo, você vai diminuir seus resíduos e você vai ter um menos impacto na hora que você está comprando, entendeu? E na hora que você está gerando seus resíduos. Então a gente sempre tem palestras, oficinas, a gente traz empresas de soluções sustentáveis para estarem presentes ali, mostrando novas formas de vida com rotinas um pouquinho mais sustentáveis. E por isso que, caso você visite o Faz Girar só por um programa social, cultural, ou para ouvir uma música, ou para passear e ver uma barraca vintage, a gente vai te pegar ali pela mão e vai mostrar para você que você precisa fazer também um pouco mais por isso na prática também. Muito legal. É só fazer 2 comentários. Primeiro, hoje 5 de maio é o dia oficial que terminou a pandemia, né? Hoje oficialmente a OMS afirmou isso. E segundo, você falou, né, dos produtos atuais. O Renato sabe da minha saga com o meu computador. Eu abri ele essa semana e eu tinha um outro computador da mesma marca, uma marca que era muito boa. Agora não digo mais a mesma coisa. E a qualidade de construção do outro computador que tem 15 anos com esse que tem 4 é absurdamente diferente. Eu sei exatamente o que você está falando. Eu vou te dar os modelos. Hoje em dia, os novos eles não podem nem ser abertos, né? Eles estão feitos para quebrar e a gente tem que comprar outro. Exatamente. E o outro, ele tá perfeito, só que ele tem um sistema operacional de 15 anos atrás. Aquilo que a gente acaba não conseguindo usar ele porque eu preciso. Mas eu olhei e falei, nossa, não, meu, é a mesma marca, não dá para acreditar que caiu dessa maneira. A qualidade era uma marca que eu sempre comprei, agora não sei, não pretendo mais comprar deles nada. Spoiler, qualquer marca que você comprar vai ser assim, Gustavo. Infelizmente a lógica da obsolescência programada, né? Mas pelo menos eu vou trocar. Tem nome, né? É esse nome, obsolescência programada, exatamente. A gente vê, por exemplo, uma TV, um eletrônico que quebra, é ridículo, por exemplo, um celular. Minha irmã quebrou a tela do celular dela. Para você consertar uma tela de celular é quase o preço de um celular novo. É R$2.000. Fala, gente, fica ruim, o negócio não funciona tão bem. É forçar você a comprar um produto novo. É muito contra, né, o consumo que a gente está falando aqui, né, a economia circular, com colaborativo. É uma lógica realmente de querer ganhar em cima do consumidor sempre. A próxima pergunta é exatamente essa. Como é que a gente muda essa lógica de consumo das pessoas para que elas passem a ver mais valor nos itens usados, tanto para comprar, para vender, e assim fomentar a economia circular? Educação. Sem educação, não há revolução. Se a gente não começar a passar na rua e ver outdoor só com publicidade de produtos, de venda, de marketing de venda de produtos, e a gente começar a passar e ver um bus door, um outdoor, um ponto de ônibus, onde ali esteja te educando, é diferente. Por exemplo, eu posso ficar um pouco repetitiva em relação a Barcelona, mas é porque eu aprendi demais lá. A minha cabeça virou uma chave incrível, mas a gente tá no ponto do ônibus e aquele outdoor que tem ali, em qualquer ponto de ônibus, que normalmente, se você estiver aqui no Rio de Janeiro, o outdoor vai ser de farmácia, o outdoor vai ser de alguma grande marca de fast fashion. Não. Barcelona, a prefeitura gasta esse dinheiro de investir em educação nesse outdoor e faz uma pergunta para você. Você está separando seu lixo orgânico? Você sabe que a tampa do lixo orgânico é a marrom? Eu acho que realmente é a educação e começar mesmo a fomentar esse mercado, mostrando novas formas de consumo, mostrando novas formas de economia, né? Como você comentou, eu tenho um problema com marketing, porque é o seguinte, eu sou formada em desenho industrial, mas eu fiz uma pós-graduação em gestão de empresas com foco no marketing. Eu fiz na ESPM e isso foi 2000 e... faz um tempinho.
E eu passava meus sábados, de 7 da manhã até 3 horas da tarde, todo sábado, fazendo essa pós-graduação durante um ano, onde ali eu aprendi que para as pessoas comprarem alguma coisa, a gente precisa criar uma demanda, a gente precisa criar uma necessidade. Ou seja, para a gente fazer aquele marketing, a gente tem que mostrar para a pessoa que ela precisa daquilo ali. E eu falei assim, eu tô aqui um ano para estudar, para mostrar como comprar mais, é isso mesmo que eu tô fazendo aqui? E aí eu entrei numa crise no meio da minha pós-graduação e virei também uma chavinha. Eu falei assim, não, eu vou agora fazer o meu projeto final sobre economia colaborativa. Então, o meu artigo da pós-graduação, ele é um livro de várias empresas, startups mundiais de formas colaborativas de consumo. Entendeu? Eu estudei bastante isso para poder escrever o artigo e é incrível a quantidade de coisa que pode ser feita em relação à troca, em relação a empréstimo, em relação a que você não precisa de uma furadeira, você precisa de um furo na sua parede. Estudos dizem que você tem uma furadeira e que você vai usar ela 12 minutos durante a sua vida. Então por que no seu prédio cada um tem uma furadeira e não existe no prédio um armário com uma furadeira onde as pessoas tenham acesso quanto precisam? E precisa mudar o raciocínio. E eu acho que realmente é só pela educação que a gente vai conseguir fazer isso e criando aí novas formas de pensamento, novas formas de consumo, como o clube de trocas, né? Que na pandemia o Faz Girar não podia mais acontecer porque as feiras ficaram paradas. Eu não tinha mais o que fazer no meu negócio e eu inventei um clube de trocas. Clube de Trocas agora também em maio vai fazer 2 anos e tá crescendo, a gente já trocou aí mais de 0,5 tonelada de roupa em 2 anos, é um número bem gostoso de se falar assim, porque a gente tá vendo que quem realmente entende esse novo consumo tá ali e não procurando alguma coisa da moda, mas alguma coisa que fique bem nela, do que ela esteja precisando, né? Então, acho que chavinhas estão virando aí na mente das pessoas, sim, e a gente tem que continuar educando sem ceder. E, claro, o poder público tem que educar também, né? Eu tô fazendo esse papel aí na luta, porque é uma luta, né, diária, o trabalho de empreendedorismo, ainda mais feminino. Por enquanto não vou desistir, não. Eu vou me dar mais um ano. Eu me dei uma meta de 5 anos. Se em 5 anos não vingar, aí eu desisto e me mudo pra Passárgada. Não pode desistir não, Paula. Tem que ter perseverança, é uma iniciativa muito legal. E falando de educação, né, você falou, né, que é o propósito da Faz Girar. Conta pra gente como que é a organização dessa feira, como funciona a feira, você falou que está na 20ª edição, quais locais vocês já estiveram, próximos locais? A feira começou assim, eu muito inspirada, né, pela facilidade que as pessoas têm com a internet, eu resolvi fazer um processo muito fácil para você poder participar do Faz Girar. Você entra no site, você vê que dia que é a feira, você vê se o mapa da feira já está disponível, se tiver, você escolhe o lugar que você quer no mapa, você já paga a sua barraca, já assina o seu contrato, já faz sua inscrição e você já espera a feira chegar. É um processo completamente inclusivo, completamente democrático, para quem quiser participar. No site a gente consegue ter as fotos de todas as edições, você consegue entender um pouco do que você vai encontrar, tem muito expositor que repete, vai para a 20ª edição, a gente fez edições tanto em praça pública, que é o meu objetivo, é o Faz Girar estar em praça pública sazonalmente, sei lá, mensalmente, bimestralmente, né, e praça pública, porque é muito gostoso você dar poder de compra para uma pessoa que pode de repente comprar um par de tênis por R$5. Isso é muito legal, é muito democrático, eu costumo falar, né, que o Faz Girar, ele consegue ser democrático e inclusivo. A gente já fez sempre em praça pública, que a gente pega uma praça, normalmente perto de metrô, para ficar mais agitado o negócio. E teve algum momento que eu tive problemas com alvará no Rio de Janeiro, então eu comecei a fazer o Faz Girar que era um Faz Girar indoor, que a gente, dentro da loja, onde a gente tem o nosso clube de trocas em Copacabana, a loja se chama AZ Sustentabilidade e elas são minhas parceiras, eu ocupo parte da loja delas, é o maior brechó do Rio de Janeiro, se chama AZ Sustentabilidade.
São 450 metros quadrados de loja. E a gente, o que começou a fazer? A gente começou a esvaziar a loja inteira e fazer o Faz Girar lá dentro. Então a gente chamava os expositores, e como é uma loja que vende móveis antigos, coisas vintage também, então a gente fazia tipo mini lojinhas para as pessoas, com uma poltroninha, com uma estantezinha, uma arara. Ficava bem bonitinho também. Foi um formato muito legal que veio só para agregar. A gente já fez tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, que inclusive foi uma das minhas feiras preferidas, que foi a do Parque dos Cavalinhos, na Tijuca. E a gente teve 2 edições na Cobal, do Rio de Janeiro, que é onde vende as flores, as frutas, as verduras, né? É um mercado de bairro bem conhecido aqui no Maitá, no Rio de Janeiro. E lá também foram edições bem especiais de pós-pandemia, onde as pessoas estavam saindo de novo e foi bem agitada. E só mais uma pergunta, você falou que acaba tendo a palestra, vocês convidam pessoas para falar, como que é essa curadoria? Dá muito trabalho organizar a feira, assim? Dá muito trabalho, principalmente quando é só uma pessoa, né? Porque Paula Maia faz de tudo. E eu ainda tenho o clube, que é algo que tá dando certo e eu não quero desistir dele também. Então é mais uma demanda. Mas a curadoria vai disso, vai da minha experiência e conhecimento de todo esse mercado agora, de mercado eco, biodegradável, ecológico, verde, de todos os produtos novos que vêm com soluções, por mais que seja um produto novo, vem uma esponja que ela é feita de fibra de coco, em vez de você comprar uma esponja de plástico. Então, essa curadoria ela é feita por mim mesmo. Eu procuro sempre chamar pessoas que tenham experiência em temas sobre uma vida mais sustentável, sobre um armário mais sustentável. A gente tem o Eco Talks, a gente tem o Fashion Talks, e normalmente eu chamo algum influencer bem famoso, assim, para estar falando. E eu tenho a sorte de eles gostarem do projeto, estarem presentes. A gente teve a presença da Giovanna Nader. Ela vem falar também sobre moda sustentável, porque ela também teve o projeto Gaveta, que é um projeto de trocas, onde ela conseguia fazer as trocas grátis, porque ela tinha um patrocínio, todo um envolvimento aí voluntário de uma galera. Então ela conseguia fazer, é muito lindo, mas dá muito trabalho e, claro, a gente precisa monetizar, não tem jeito. O meu clube de trocas, eu chamo de clube justamente para as pessoas entenderem que elas precisam aportar alguma coisa, né? Quando você vai num clube, cair na piscina e usar um restaurante ou um parque para o seu filho, você paga uma mensalidade, né? Você está desfrutando ali de um local, de uma estrutura, onde você tem de volta um retorno. E o Faz Girar, o Troca-Troca do Faz Girar, o nosso clube de trocas, eu comento isso com as pessoas, aqui é um clube, você precisa ser sócio, porque a gente está num dos metros quadrados mais caros de Copacabana, a gente tem que pagar funcionário, a gente tem que pagar estagiário, essas roupas elas estão higienizadas, elas são consertadas quando chegam estragadas, elas precisam ser organizadas, são mais de 2.500 peças de coisas e roupas entre cacareco e coisas mil que chegam e coisas interessantíssimas chegam no nosso clube de trocas, que a gente costuma dizer, traz o que você não está usando, porque alguém vai usar. E aí as coisas que chegam são realmente impressionantes. Eu tenho até um vídeo lá no nosso Instagram, que é @FazGirarMarket, sobre as coisas inusitadas que chegam lá na feira. Então essa curadoria aí vem de mim também, dessa experiência que eu tenho também de estar muito engajada nessa forma de vida mais repensada. É um bichinho que te morde. Parei de fazer muitas coisas que eu comecei a ver que estavam afetando o meio ambiente e falei, não vou fazer mais, entendeu? Não vou mais comer carne todo dia, não vou. Não vou, porque primeiro que eu não preciso, né? E segundo que não quero mais. Eu fiquei 2 anos sem pintar minhas unhas, porque eu tava revoltada com os cosméticos. Mas aí eu acabei perdendo a vaidade. Eu falei, não, eu vou voltar a fazer unha, mas agora eu uso um esmalte específico. Então é um mercado que tá começando a abrir. A gente precisa realmente dar luz aos produtos que não são testados em animais. O lance, por exemplo, de produto de limpeza e produtos de beleza que vem em pote tipo shampoo ou uma água sanitária ou, né, um detergente. Esse lance de você estar comprando esse tipo de produto, você está carregando água para cima e para baixo. É uma logística que é pesada e custa caro e você não precisa carregar água. O seu shampoo ele pode ser em barra. O seu sabonete de lavar a roupa
Ele pode ser em pó, ele pode ser em barra, você não precisa estar carregando água para um lado e para o outro. Então tem certos raciocínios que a gente tem que começar a fazer. Antigamente era assim, a gente tem que começar a olhar para trás e ver o que mudou para essa nossa facilidade de vida, né, para essa nossa qualidade de vida melhorar e a qualidade do mundo piorar. E realmente, além de estar levando água, você está usando uma embalagem de plástico, normalmente, Exatamente. que não precisaria ser utilizada. Meus cabelos são lavados com barra, shampoo em barra. Pois é, os meus também. Graças a Deus eu virei essa chavinha. E além do plástico, né, a gente tem que saber que esse produto, a logística dele, ela custa caro também, porque vai gastar mais combustível, porque é super pesado, você está carregando água para cima e para baixo, entendeu? E não precisava. Você poderia estar usando muito menos espaço, muito menos plástico. O que você acha de iniciativas como o Faz Girar Marketing? Se vão ganhar força e como é que vai ser isso no futuro aqui no nosso país, ou se a gente ainda vai continuar sendo mais algo de nicho, mais pontual? Boa pergunta, porque esses produtinhos todos que eu falo aqui, o sabão de barra, o detergente que vem concentrado, a esponja de fibra de coco, isso são produtos mais caros. Então existe realmente um nicho também de pessoas que tenham um pouco mais de condição para comprar isso. Eu acho que sim, que vai vir agora a era da economia circular e colaborativa, eu acho que ela está chegando sim. Com certeza, num país em desenvolvimento, ela vai vir mais branda, mas ela vai chegar também, eu tenho certeza. E eu quero que existam mais soluções como o Faz Girar, né? E estão surgindo, cada dia a gente vê. Outro dia me deparei com uma outra feira que ela se chama Feira de Brechós. Tem muita oportunidade, tem muito mercado, a gente precisa fomentar mesmo. Eu acredito, porque se eu não acreditar também, meu filho, eu desisto. Eu bato minha palminha, tiro a areia da mão, sabe? Limpo a mãozinha e falo, deixa pra lá. Mas eu tô buscando ainda lutar pelo propósito, né? Mas estou precisando sair do propósito e começar a monetizar um pouquinho mais, para poder acreditar um pouco mais no meu propósito. Então, eu acho que os poderes públicos e as empresas que mais poluem precisam estar pegando projetos como estes e investindo mesmo, injetando dinheiro para a gente poder continuar. Pode pegar meu e-mail no site, quem está ouvindo aqui. E a gente precisa continuar, a gente precisa de apoio, porque é muito difícil você viver do segunda mão, né? Um produto, quando você compra, ele já perde aí 50% do valor, então a gente trabalhar com isso já é de cara um processo de arrecadação menor. Tanto para mim quanto para o meu cliente, né? Você vê essas feiras aqui do Rio, que tem a Feira Hype, feiras super legais. Se você for cobrar para uma pessoa que está vendendo roupa usada, a mesma coisa que você vai cobrar para uma pessoa que está vendendo roupa nova, não dá, né? A roupa nova ela é muito mais cara, a pessoa vai conseguir, de repente, pagar o investimento de uma barraca por estar vendendo roupa nova do que uma pessoa que está vendendo coisa usada, às vezes até mais antiga, mais velha mesmo, não pode cobrar muito, né? Então, tem que acreditar. Eu tô acreditando. Somos acreditadores aqui, porque aqui no podcast a gente já tá também há 3 anos, né, nessa luta de educação para a sustentabilidade de uma forma geral. A gente sabe dos desafios, a gente também sempre busca aí que as pessoas se engajem mais nesse conhecimento, em buscar praticar o consumo consciente. A gente fala muito aqui dos R's, né? 3, 5, 7, 9, 21 R's, aí cada dia aparece um novo. É verdade. Enfim. E a gente sabe que é uma batalha e tem muito a ser feito, tem muito a ser desenvolvido aqui no Brasil, mas a gente espera que o governo, as empresas invistam cada vez mais e que as pessoas tomem consciência. É nosso papel aqui no podcast fazer a divulgação de iniciativas como o Faz Girar Marketing, que são, acho que, fundamentais para a gente mudar o rumo do nosso país e o rumo da nossa sociedade. Porque do jeito que tá, não dá. A gente sabe que não vai durar muito. A gente está indo para um abismo, igual a gente sempre fala. A gente tem que mudar o rumo dessa nossa direção. Queria abrir para você, Paula, se quiser deixar uma mensagem final aí para todos os ouvintes. Bem, a minha mensagem final
É isso, o bichinho precisa te morder, né, para você mudar um pouco os rumos e as rotinas que você tem em relação à sua geração de resíduo. Você tem que, no ato da sua compra, já pensar o que eu vou gerar comprando isso aqui. Então, tenho 2 dicas para você começar para o bichinho te morder. Primeira dica, vá menos ao mercado e mais à feira. Desembale menos e descasque mais. Isso é muito importante. Você não precisa ir no mercado e comprar meia fruta embalada. Você pode ir na feira e comprar uma fruta inteira e ali você não gerou nada, você só comprou sua fruta. E a minha segunda dica é compostagem. Separação de lixo úmido de lixo seco. Isso já resolve aí 50% dos problemas do nosso lixo. A gente já está aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente já está com pelo menos umas 3 empresas que estão crescendo muito, que buscam o seu lixo orgânico em casa. Você paga uma taxa, pequena taxa por mês. Claro, quem deveria fazer isso são as prefeituras, mas é isso, a gente vai ter que se reinventar. Então essas são 2 dicas que eu dou. Muito bom, Paula. Gostei bastante das dicas e de conhecer, né, a iniciativa aí do Faz Girar. Muito sucesso para vocês, continuem nessa jornada aí, contem sempre com o Beabá da Sustentabilidade. E agradecer a sua participação, também a de todos os nossos ouvintes. E eu queria também deixar o convite para que todos os nossos ouvintes visitem o Faz Girar Market. A próxima edição vai acontecer nos dias 26 e 27 de agosto de 2023, nos Jardins do Museu da República, no Catete, no Rio de Janeiro. Vão lá apreciar e conhecer a feira, com certeza vai estar maravilhoso. Muito obrigado, Paula, e a todos. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade. Obrigada, pessoal. Valeu a oportunidade de me dar voz. Obrigado, o prazer foi nosso e realmente são iniciativas como essa que a gente gosta de mostrar aqui no nosso podcast. E como a gente falou, né, empreendedor, sempre a gente gosta de pedir aqui, então vai, pessoal, dá os likes, dá 5 estrelas, que isso aqui ajuda bastante ao podcast e a gente precisa dessa ajuda dos nossos ouvintes para cada vez mais crescer como podcast e assim trazer conversas e pessoas interessantes como a Paula para serem entrevistadas por nós. E aqui o Beabá é sustentável.